Existe diferença entre a calvície e a queda de cabelo? Como tratar de ambos os casos? Nós conversamos com a médica dermatologista, a doutora Anelisa Ruaro, sobre o tema. Confira. Doutora, o que geralmente pode causar a queda de cabelo? Bom, a queda de cabelo é multifatorial, então tem várias causas e precisa ser melhor elucidada em cada paciente. Por que nos homens a calvície é mais frequente? Bom, a calvície é mais frequente nos homens por questões genéticas, né, hereditárias, pela questão dos hormônios também, e é isso que leva ao homem ter uma calvície mais precoce, mais avançada, mais grave do que nas mulheres. E por quais motivos as mulheres também perdem cabelo? Bom, aí que tá, porque existe a diferença entre a queda de cabelo, aquela que a gente vê no chuveiro, no banho, no chão, e a calvície. Então são coisas diferentes. Então essa queda que a gente vê cair cabelo no chuveiro, no chão, que o paciente chega desesperado, com tufos de cabelo caindo na mão, no chão, isso a gente costuma chamar de eflúvio. Claro que eu estou simplificando aqui, existem muitas outras causas de queda de cabelo. Mas o eflúvio é uma coisa e é geralmente causado por deficiências vitamínicas, por estresse, por outros tipos de causas diversas da calvície. A calvície já é mais genética, geralmente a pessoa não vê o cabelo caindo no chão ou no ralo do banheiro, mas ela vê que com os anos começam a afinar o cabelo, principalmente nessa região superior da cabeça. Tanto homens quanto mulheres, mas nos homens é um pouquinho mais avançado do que nas mulheres, um pouquinho mais grave e mais precoce. E quem busca realmente tratar são os homens ou as mulheres? Olha, quem busca mais, que a gente vê no consultório, são as mulheres, né? Porque as mulheres se assustam às vezes com a quantidade de fios no ralo, no travesseiro, no chão, então elas acabam procurando mais cedo. Os homens hoje em dia buscam mais pela questão da calvície genética mesmo, quando começa a aparecer as entradas, né? Às vezes quando começa a aparecer o fundo da cabeça, às vezes demora um pouquinho mais do que as mulheres. Doutora, para pessoas calvas que não querem recorrer a implante cirúrgico, nem usar perucas, existe alguma solução moderna e eficiente? Então, existe, assim, não tem a mesma eficiência de um transplante, mas a gente tem técnicas modernas e avançadas, como por exemplo, a microinfusão de medicamentos na pele, que é uma técnica onde a gente usa um aparelhinho que tem microagulhas e a gente injeta produtos no couro cabeludo. Então esse chama-se MMP, né, microinfusão de medicamentos na pele. Então essa técnica ela tem mostrado avanços bem importantes na área da calvície, né? A calvície, essa genética que a gente estava comentando, que acomete homens e mulheres. E o procedimento basicamente é injeção de alguns produtos, alguns medicamentos no couro cabeludo que são feitos por sessões. Como funciona então essa técnica para pessoas que são sensíveis à dor? Sensíveis à dor, nós usamos geralmente anestésico injetável, que é muito sensível porque é um aparelhinho como se fosse um aparelho de tatuagem, são microagulhas, não é a mesma coisa, mas são microagulhas. Então a gente usa anestesia local, muitas vezes. Para reforçar mais a respeito dessa técnica, qual é a vantagem dela em relação ao tradicional implante? Olha, é uma técnica menos agressiva, né? Claro que ela é usada para pessoas com uma calvície que estão em estágio inicial, moderado. Uma pessoa que já tem um homem ou mulher que já tem uma calvície mais avançada, às vezes essa técnica não vai ter uma resposta tão impressionante. Então, ela é usada para pessoas que estão iniciando um quadro de calvície, né? Feminino ou masculino. E a vantagem, talvez, sobre um transplante é que ela faz uma prevenção, né? Aumenta a quantidade de fios, associado ao tratamento também, né? De passar e os comprimidos de tomar, e talvez evitaria mais para o futuro a pessoa ter que fazer uma cirurgia, que é uma coisa um pouco mais agressiva. Doutora, como é o pré e o pós? Não, basicamente a gente programa quantas sessões a pessoa vai precisar, de 3 a 5 sessões. A pessoa chega na clínica, geralmente eu faço a aplicação de um laser de baixa frequência com LED, que é um capacetezinho que a pessoa fica ali por uns 20 minutos, mais ou menos 15 a 20 minutos. A gente faz a asepsia, limpa a pele, faz o anestésico e aplicamos o produto. Dura lá 1 hora o procedimento, mais ou menos. Vamos lá, como saber se realmente estamos perdendo cabelo? Bom, então, como eu falei, né, tem a diferença entre só aquela perda de cabelo do chuveiro, do chão, que essa muitas vezes não vai levar a calvície, ela só vai deixar a pessoa angustiada pela queda. E tem que diferenciar dessa queda, que é o eflúvio, da calvície. A calvície, a gente vai notar o quê? A rarefação, né? A diminuição dos cabelos no topo da cabeça, na entrada, aqui nessa região posterior do vértice.
isso a gente encararia como uma calvície genética. Essa perda de cabelos do ralo, do chão, essa queda a gente tem que ser avaliada por um profissional, porque ela pode ser que esteja associada também à calvície, ou pode ser que ela tenha uma causa que seja 100% reversível, por exemplo, uma anemia, uma carência de alguma vitamina, alguma coisa assim, ou mesmo estresse pode desencadear. Para fazer essa investigação, a que profissional recorrer? O especialista nessa área de pele, cabelos e unhas é o médico dermatologista, né? Então, de preferência, alguém que tenha uma experiência na área de tricologia, que é a área de cabelos e unhas, né? Que a gente engloba cabelo e a parte das unhas também. Então, seria o profissional mais indicado no caso, que vai solicitar exames, fazer uma investigação. A senhora poderia falar um pouco sobre a sua formação e os tratamentos que a senhora realiza? Bom, eu sou médica formada pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Paraná. Eu fiz residência de clínica médica no HC, no Hospital de Clínicas, e na sequência eu fiz dermatologia também no Hospital de Clínicas. E eu tenho o título pela Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu estou fazendo também uma pós-graduação em tricologia, que é cabelo, em Mogi das Cruzes. É um serviço lá da UNC, Universidade de Mogi das Cruzes, que a doutora Dirlene Roth lá é a doutora Fábia, né, também Schauch, elas são as coordenadoras. É um curso de 1 ano, eu já estou terminando ele. Doutora, quais são os fatores que envolvem a queda em homens e mulheres? Então, vamos lá. Se a gente está falando daquele eflúvio, que é aquela queda de chuveiro lá no chão, na roupa, geralmente carência vitamínica, estresse, cirurgias de grande porte, às vezes cirurgia bariátrica, cirurgias que exijam um tempo grande de internação, podem causar esse eflúvio e geralmente ele dura uns 3 meses e é reversível. A calvície geralmente é genética, associado a algumas alterações hormonais em alguns casos, não em todos os casos. Vamos falar um pouquinho sobre o resultado dessa técnica, como o paciente se sente? Bom, alguns casos são bem animadores, principalmente homens jovens que estão começando ali com quadro de calvície, né? Então, ele tem uma resposta muito boa, geralmente faz 3 sessões, já sente um volume maior. Para casos mais avançados, mulheres principalmente já de meia idade, com uma calvície mais avançada, o resultado não é tão animador. Então, a melhora varia lá de 20% a 30% até 70% em alguns casos, é individualizado. Isso comprova que a medicina evoluiu bastante nessa área? Olha, a medicina tem evoluído bastante nessa área. Ainda não temos uma coisa que seja 100% ou que seja comparável ao transplante capilar, mas essa técnica é uma das mais modernas e realmente foi até criada por um brasileiro e está indo no sentido de melhorar cada vez mais as técnicas para calvície mesmo. Doutora, eu gostaria que a senhora citasse agora alguns mitos e verdades quanto à queda de cabelo. Bom, o que a gente mais vê no consultório é o pessoal perguntar assim, doutora, se eu lavar o cabelo todos os dias vai cair mais meu cabelo? Bom, isso não é verdade. Se você lavar todos os dias e secar corretamente, não vai ter problema nenhum. Talvez verdades, água quente pode interferir na queda? A água quente pode interferir na queda, principalmente se o paciente tem uma dermatite seborreica, caspa ali, se tiver muito oleosa, a água quente vai deixar mais oleosa e talvez vai predispor a aumentar a queda, em alguns casos. E justamente falando de água quente, pessoas que têm esse contato direto com a água quente e a perda, é reversível? É reversível, não. Isso a gente trata a dermatite seborreica, né, a caspa, a oleosidade, e a gente consegue contornar o problema, não é uma coisa definitiva. Bom, a gente sabe que esse tema é um tema bastante interessante, né, apaixonante. Como obter maiores informações a respeito do que nós falamos? Bom, maiores informações sobre esses temas eu acho que é na consulta médica mesmo, porque a gente às vezes vê muita reportagem na internet, às vezes nem tudo condiz com a realidade. Acho que o médico indicado, o dermatologista, né, que vai tirar todas as dúvidas do paciente durante a consulta. E aí a importância de se escolher um especialista. Exatamente, especialista, né, a dermatologia a gente temos a titulação pela SBD, Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu acho que isso é o mais importante, procurar profissionais que sejam realmente especializados na área. Queremos agradecer a sua participação e, para finalizar, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem a quem ainda busca recuperar a sua autoestima. Olha, eu acho que procurar o quanto antes, né, ajuda, não deixar passar muito tempo e o problema se agravar. Então é a prevenção e procurar um profissional sério quanto antes.